Bom dia, Ah, né? Ou boa tarde para os alunos que não estão acompanhando aqui no Zoom, né? Que vão assistir essa aula depois. Vamos falar aqui sobre o sistema digestório, tá? Livro 4, já do quarto bimestre de vocês, ok? Hoje, né? A nossa aula vai ser pelo Zoom. A aula da quinta-feira que vem, ela será gravada e eu vou tentar fazer 2 vídeos de meia hora cada um. Um sobre a respiração aeróbica, bem importante, tá, turma? Porque é um dos assuntos bem cobrado no Enem, tá? A fisiologia humana, essa parte de respiração, porque é um assunto complexo, né? Que envolve lá o ciclo de Krebs. Então, quando é um assunto complexo e a porcentagem, né, de erro nessa questão é quase 70%. Então, é um assunto bem cobrado, né? Então, é um assunto bem complicado que muitos alunos têm dificuldade. Mas aí nessa aula eu vou gravar para vocês, vou colocar algumas questões entre os slides para tentar esclarecer, né, e facilitar para você, né? Por exemplo, no ensino médio eu não aprendi, né? Meu ensino médio foi fraco, peguei 2 greves lá e a gente nem acabou não tendo todas as aulas, né? Eu fui aprender na faculdade, na marra, né? Ok? Mas é um assunto que cai bastante, que é o ciclo de Krebs, lá a parte da respiração aeróbica, né? Processo de fotossíntese. E aqui também, sobre o sistema digestório, né? São 2 anos que vem questões já no Enem sobre o sistema digestório. 2018 caiu uma questão sobre a função do fígado, né? Lá do fígado e, né, que era qual era a função, né, dele lá, da sua enzima que produz, né, que era a degradação, né, serve como um detergente, né, para quebrar gordura. E ano passado caiu também sobre enzimas, né, processo de degradação e enzimas para quebra de proteínas, ok? Então, é sempre bom, né, ter atenção com esses assuntos e pegar os principais temas. Então, bora lá, né? Aqui no processo digestório. Tá? Eu falei para vocês que a função do sistema digestório é quebrar partículas, né, grandes em partículas menores. É transformar macromoléculas em micromoléculas. Por que tem que fazer essa transformação de macromoléculas em micromoléculas? É porque o sistema digestório ele não consegue fazer a absorção de macromoléculas, ele não consegue absorver os nutrientes, né? Essa absorção dos nutrientes, ela ocorre lá no intestino delgado, né? Que ele tem várias vilosidades. É por isso que você se alimenta de fibra alimentar, né? Você come bastante fibra alimentar para ajudar no seu processo digestório, para melhorar o fluxo no seu intestino, tanto delgado como no intestino grosso, né? Quem se alimenta bastante de fibra alimentar tem um intestino regular. Você faz cocô, né, todo dia, né? O normal é você fazer cocô todo dia e não a cada 3, 4, uma semana, né? Todo dia você tem que fazer o cocôzito, né? Você tem que liberá-lo para fora do seu corpo. Tá? Então, o processo semidigestório é pegar as partículas maiores, quebrá-las em menores para conseguir fazer a sua absorção. E nós temos 2 tipos de digestão. Eu tenho a digestão mecânica e eu tenho a digestão química. A digestão mecânica, né, é a quebra dos alimentos, né, através da sua mastigação e movimento peristáltico, né, através do seu esôfago, levando esse alimento até ele cair no seu cair no seu estômago, né, para começar a ação lá de sucos, né, gástrico para começar a quebrar, principalmente proteína, né? A proteína ela vai ser quebrada, né, pela peptase lá no seu estômago. Por que, professor, tem que quebrar a proteína? Porque nós não conseguimos absorvê-la. O que nós absorvemos são, né, os aminoácidos. Então, você tem a proteína grande, ela é quebrada em partículas menores, que são os aminoácidos, e assim você consegue absorver. A digestão mecânica, então, quando quebra. Digestão química é quando tem ação de ácido, tá? Ácido gástrico, pancreático, tá? Entre outros, que vai fazer com que quebre esse alimento e posteriormente ele seja absorvido lá no seu intestino. E aqui, pessoal, quais são, né, as digestão química, aonde ela ocorre principalmente, né, no nosso sistema digestório. Então, são esses três aqui, ó,
Batem print aí, eu não sei se eu enviei esse slide, mas eu envio ele de novo lá no WhatsApp, tá? Então, aqui, ó, lá no estômago você tem um suco gástrico, tá? Qual é a principal função do suco gástrico? Quebrar, tá, a proteína. E aqui você tem um fígado que produz a bile, mas a bile ele vai ser armazenada onde? Na vesícula biliar. Então, o fígado produz a bile, ela é armazenada na vesícula biliar. E qual é a função da bile? Emulsificar a gordura. Foi o que caiu no Enem ano passado, ano retrasado. Ela serve como um detergente. Quando a mãe de vocês, agora em época de quarentena, pede, por exemplo, meu filho, vai lavar a louça, vai lavar o fogão, né? Aquele fogão lá cheio de gordura. A mãe de você não colocou papel alumínio lá para deixar aquele fogão limpo, então ele estava sem papel alumínio, aí você tem que tirar aquela gordura. Só com água você consegue tirar? Não, né? Você vai usar o quê? Detergente IP. Mas se você tiver dinheiro, você usa Omo, né? Aí você passa ele lá e retira toda aquela gordura, né? Que está presente, tá? Então, a função da bile é emulsificar a gordura, tá? Quebrá-la. Eu creio que não vem, tá, turma? Uma aposta minha, se eu pudesse apostar aqui no sistema digestório, uma questão, como já veio a função da bile ano retrasado, e ano passado veio com proteína, pode cair sobre o pâncreas, né? A função lá da insulina, do glucagon, né? Se eu fosse apostar, eu apostaria no pâncreas, tá? Mas é bom você saber mais aqui. E o suco entérico, né? Ele é produzido no intestino, mas juntamente, tá, pessoal, com a ação da bile e com a ação do suco pancreático, tá? Eles vão cair aqui no duodeno, né? E é onde vão ajudar a quebrar também e fazer com que haja a absorção. E ele fala bem aqui, ó. A maioria do suco digestório contém enzimas digestórias, claro, né? E as enzimas são proteínas que são capazes de digerir, quebrar determinado tipo de alimento. Eu falei para vocês que acho que foi para vocês ou foi para outra turma, porque também o oitavo ano estava estudando sistema digestório, mas acho que foi para o oitavo ano. Quando você se alimenta, o normal é você comer, né, dar as pratadas lá e tal, as colheradas, pratada não, né, colherada, dar as colheradas lá e engolir todo o alimento. Posteriormente, você beber água. O que acontece se você bebe água durante a refeição? Por exemplo, 2 colheradas, um copo com água, um copo com copo, um copo com suco. O que vai acontecer, pessoal? Aquela água que você ingere, né, entre as colheradas, né, do alimento lá, ela interfere, tá, nas ações enzimáticas. Ela vai interferir nessa ação das enzimas, tá? Porque pode alterar o pH, pode alterar, né, a parte lá do substrato dela, onde ela está localizada, para fazer com que haja a reação enzimática. Então, aquela água, aquele refrigerante, ele, principalmente refrigerante, ele inibe, tá, a ação das enzimas. Então, vai fazer com que você, posteriormente, né, não consiga fazer a melhor absorção dos nutrientes que você ingeriu. Parte do estômago, né, do nosso sistema digestório, na verdade, eu tenho, né, glândulas anexas, ok? Eu tenho aqui principalmente o pâncreas. Se você perder o pâncreas, pessoal, tiver algum problema com o pâncreas, né, a pancreatite, infelizmente, né, cavar 7 palmos no chão e te enterrar, que é muito complicado uma recuperação de uma pessoa que tem pancreatite, viu? Eu tinha um outro colega, né, um professor de arte, que trabalhou comigo no outro colégio, ele gostava de uma berita, né? Tomava de segunda a sexta, sábado e domingo, ele arrochava mais ainda. Aí, o que aconteceu? Como ele bebia muito, né, cerveja, vinho, uísque, ele teve pancreatite. Aí ele teve que parar, né, dar um tempo de consumir bebidas alcoólicas, refrigerante, entre outras coisas, e ele foi internado com pancreatite. E o que tem que acontecer, pessoal? Ele tem que ficar só no soro fisiológico, porque ele se alimentou, caiu o alimento lá, o pâncreas já entra em ação, libera o suco pancreático, e isso causa uma dor horrível
e, né, vem acabar prejudicando o funcionamento desse pâncreas. Ele ficou praticamente uma semana só no soro, né, e perdeu bastante quilo. Ele falou que ele ficava desesperado, a boca dele estava ressecada porque nem água ele poderia beber, que era para inibir o funcionamento do pâncreas, enquanto o remédio estava fazendo efeito, né? Ele falou, Felipe, eu fiquei lá no soro lá, sabe, eu estava agoniado, eu queria correr, eu vi um cara bebendo água lá, eu salivava, eu queria porque eu queria, o meu corpo pedia, ele estava só no soro. Depois ele conseguiu se recuperar e adivinha, anos depois voltou, ó, né, tomar cana. Mas é isso mesmo, tá? Mas a estrutura que a gente tem aqui, ó, boca, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula biliar, cólon, intestino delgado e intestino grosso, terminando aonde? No reto e no ânus. A boca, pessoal, ela tem as papilas, né, gustativas aqui na ponta. Deixa eu fazer de outra cor que ficou horrível aqui. Deixa eu pegar uma de verde. Aqui na ponta, ó, você tem o doce, tá? Aqui nas laterais, mas aqui embaixo, ó, o que você tem aqui, ó, aqui nesse lado, você tem o salgado, mas aqui em cima, ó, tá? De ambos os lados. O que que você tem aqui? Você tem o azedo ou ácido, e aqui no final você tem o amargo, ok? Então, como é que funciona isso, pessoal? Como é que funciona isso? Quando você ingere determinado alimento, as suas papilas gustativas elas fazem o reconhecimento do doce, do salgado, do ácido e do amargo. Por exemplo, se você pegar agora um pouquinho de sal, colocar na sua ponta da mão, do dedo e fazer aqui, ó, na ponta da língua, você não consegue perceber aquele salgado dele ainda, né? Mas depois de alguns segundos você vai perceber. Por que você percebe? Porque tem a saliva, que ela espalha, e tem as outras, né, papilas gustativas. Então você já consegue perceber. É igual você escovar o seu dente, você escovou o dente e vai comer alguma coisa ácida. Dói bem aqui, né? E você vai, né? Você comeu uma maçã, você comeu, chupou uma laranja, um limão, aí você sente, né, a acidez aqui no final e dói. E antes, né, aqui perto, né, da nossa úvula, né, o pessoal chamando de goela, tem o amargo. Geralmente, quando você toma determinado remédio, você sente aquele gosto horrível, né? Aquele gosto amargo no final, né? Porque o amargo ele fica aqui atrás. Ah, professor, e o que eu tenho aqui no meio? É chamado de umami, tá? Ele é indiferencial, tá? Não tem nenhuma função praticamente aqui, mas tem um pouquinho de papilas espalhadas, ok? Então, a língua é importante porque ela consegue perceber, né, os sabores e também ela ajuda, né, na quebra e empurrar para baixo esse alimento, tá? Você tem glândulas salivares, né? A função dela é umedecer, né, deixar aquele bolo alimentar mole, né, úmido, para que você consiga engoli-lo, né, com mais facilidade e ele possa descer ao seu estômago. Aqui é a epiglote, né, como eu falei para vocês. Você tem a epiglote. Quando você está se alimentando, tá travando aí, pessoal? Não, Tá, porque a minha imagem, normal. tá, porque minha imagem travou, eu pensei que tinha travado. Ó, quando você está se alimentando, bebendo água, você para de respirar. Por que, professor, para de respirar? Caso você respire ao mesmo tempo, a água, o alimento, eles podem ir para o seu pulmão. Tanto é que eu falei para vocês no vídeo, né, quando eu gravei essa aula, caso você jogou bola, né, tá ofegante, aí você vai beber água rápido, aí você respira ao mesmo tempo, aí você acaba se afogando, né? Já deve ter acontecido isso com você. Você respirar ao mesmo tempo que bebe água e você acaba, né, se afogando. Okay? O movimento peristáltico é levar esse alimento para o seu estômago, ok? E o estômago, pessoal, é um órgão muscular que liga o esôfago ao intestino delgado. É como uma bolsa, né, de parede mucosa e oca, né, musculosa e oca. E sua função principal aqui, ó, tá?
Lembre-se disso, pessoal. A função principal do estômago, ó, digestão, né? A quebra da proteína, né? Lá pela peptase, né? Pela protease lá, para ela quebrar essa proteína. Onde a proteína é quebrada? No estômago, para posteriormente ela ser absorvida em forma de aminoácidos lá no seu intestino delgado. E o estômago pode guardar, ó, quase 1,5 litro de comida, então bastante. Quando você quer ir para o aniversário, quer destruir tudo lá, comer bastante, toma bastante água, água com gás, tá? Ele vai dilatar seu estômago e você consegue comer bem, tá? E as células de sua parede intestinal produzem o suco gástrico, tá? Que ajuda a quebrar os alimentos e principalmente a proteína. Ah, professor, e aquele pessoal que faz bariátrica, o que que eles fazem? O que que eles fazem? Eles ligam, né? Praticamente aqui, ó, o seu esôfago ao seu intestino, ok? Então, praticamente a pessoa não tem nem capacidade de fazer absorção, né? Por isso que a pessoa emagrece muito quando faz a cirurgia bariátrica, né? Então, vai ter uma apostila para a semana que vem para vocês, que vai ter uma questão lá da bariátrica lá, né? Que ele faz a ligação do seu esôfago, né? A parte do seu intestino, né? Por isso que aquelas pessoas que pesam lá 150 quilos, 200 quilos, eles acabam emagrecendo bem rápido, por causa da forma como é ligada, né? O seu esôfago ao intestino. Peraí, turma, acho que tem aluno aqui mandando mensagem. Tá, problema de internet, eu não consegui. Você que mandou mensagem para mim aqui no WhatsApp, assiste depois, tá? Você não vai pegar falta, já está avisado, tá? Você vai assistir esse vídeo mais tarde. Quando você mandou no WhatsApp, não vai pegar falta, beleza? Então, ó, o intestino delgado, turma. Qual é a principal função do intestino delgado? Fazer, tá, turma, a absorção dos nutrientes, tá? A absorção dos nutrientes, ele ocorre no intestino delgado. E o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, tá? Aqui, ó, duodeno, que é a principal parte aqui, jejúnio, né? E o íleo, tá? Então, há essa ligação. E eu acabei pulando bem aqui, peraí, deixa eu voltar. Pulei bem aqui, ó. Essa seta rosa aqui, ó, é o piloro, tá, pessoal? Bem aqui, ó. É o piloro, tá? Função lá, ó, fechar e depois abrir para chegar, né, ao duodeno, depois as outras partes do intestino delgado. Aqui, pessoal, no piloro tem uma bactéria, né, chamada de H. pylori, né? Alguém já deve conhecer, já deve ter visto alguém que faz tratamento, né, para H. pylori, né? Então a pessoa teve, né, que é o último estágio aqui, por exemplo, a pessoa contrai uma gastrite, né, contrai ulcerações, depois acaba contraindo, né, a H. pylori. Aí tem que tomar antibiótico, que seu efeito é bastante forte, tá, no organismo. Você combate a H. pylori, mas danifica o seu fígado, tá? E, pessoal, também, né, temos 2 glândulas anexas ao intestino delgado. Quem são as suas glândulas anexas que estão ligadas ao intestino delgado? Fígado, que é a maior glândula do corpo humano, e você tem um pâncreas, que é conhecido como glândula mista. Por que, professor, glândula mista? Porque o pâncreas, ele trabalha tanto no sistema hormonal como no sistema digestório, tá? E a nossa maior glândula, o fígado. E aqui, opa, o fígado, ele produz a bile, ela vai ser armazenada onde? Na vesícula biliar. Então, você tem o fígado, que produz a bile, que vai ser armazenado na vesícula biliar. Fica bem embaixo ao fígado, é bem ligado ao fígado. E depois, ela é jogada onde? Ó? No duodeno. Lembra? Por que vai ser jogado no duodeno, pessoal? É porque, principalmente aqui no duodeno, que vai acontecer a emulsificação, né? A quebra de gordura, tá? Vai degradar aquele pessoal que gosta de comer picanha, né? Aquela parte gordurosa lá. Quem vai tentar, né, quebrar aquela gordura é aqui, ó, tá? A vesícula biliar.
ok? Onde é liberado a bile. E também, pessoal, o pâncreas, né? Que produz o suco pancreático, que também é jogado no duodeno, né? Ó. Então, tanto o suco pancreático como a bile, ó, são lançados aqui no duodeno, tá? Aqui na primeira parte do seu estômago, ok? E o quimo, tá? Que foi produzido lá, né, e liberado no resultado final lá do processo de quebra no sistema digestório, tá? Então lembre-se, fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, e o pâncreas produz o suco pancreático, que é jogado no duodeno, juntamente com a bile, né, para fazer o processo de emulsificação da gordura. Não tá certo aqui, eu pensei que tinha pulado uma imagem. Ó, e as células do intestino delgado produzem um suco intestinal ou suco entérico, né? No intestino delgado, durante cerca de 3 horas, os alimentos estão sujeitos a movimentos intestinais, né? Por que esse movimento intestinal? Decorrido a essas vilosidades lá presentes, tá? E também a ação, né, desse suco entérico, que facilita não só a mistura com o suco pancreático, a bile e o suco intestinal, mas também a sua deslocação ao longo daquele órgão, né? Ao longo do intestino delgado, e quando ele vai passando, sendo feito a absorção e a formação das fezes. E a formação das fezes começa a formar-se no intestino delgado e termina lá no intestino grosso, né? Quando há retirada de água. É por isso, pessoal, que vocês precisam se hidratar bastante, né? Vocês precisam tomar bastante água. Senão, caso vocês não bebam muita água, né? Vários problemas em outros órgãos, né? Como rins, fígado, aqui no intestino, né? Aí você vai ter que fazer a utilização de supositório, né? Um túbulozinho branco desse tamanho, em gel. Qual é a função dele? Amolecer as fezes e fazer com que você consiga defecar. Professor, nem supositório deu jeito. O que eu vou fazer? Você vai lá no médico e ele vai fazer uma lavagem, né? Ele vai lavar, vai enfiar um cano, lavar lá dentro para que você consiga defecar, viu? Então, por isso que bebam água. Vocês vão evitar todos esses transtornos na sua vida. Ó, pessoal, e uma coisa importante aqui, ó, como eu falei para vocês, se eu fosse apostar uma questão, eu apostaria aqui, ó, tá? Na ação do pâncreas juntamente com o fígado, ok? Ó, onde é que tudo começa, turma? Vai começar bem aqui, ó. Você se alimentou, ó. O João estava comendo cereal, né? Aí o cereal aí tem carboidrato, né? Tem energia. Aí ele se alimentou desse cereal. Esse cereal caiu lá no estômago dele, o processo digestório dele vai ser bem rápido, e caiu lá no intestino, do intestino mandou para a corrente sanguínea. Quando cair na corrente sanguínea, esse alimento aqui, ó, ele vai estar rico em açúcar, rico em glicose. E o que ele vai fazer, pessoal, quando está rico em açúcar? O que vai acontecer? Vai estimular quem, professor? O pâncreas, ó. O pâncreas estimula o quê? O que o pâncreas vai estimular quando chega o alimento com alta taxa de glicose, com alta taxa de açúcar? Vai estimular as suas células beta. Quem é a célula beta, professor? A insulina, tá? Então, ó, vai ativar a célula beta e inibe quem, professor? A célula alfa. Quem é a célula alfa? Glucagon, tá? Então, aqui, ó, célula alfa, colocar só o G, né? De glucagon, célula beta, insulina. Então, o alimento caiu no seu estômago, fez todo o processo de quebra, parou no intestino delgado, absorveu. Quando absorve, professor, vai para onde? Para minhas artérias, tá? Passou para suas artérias. As suas artérias estão ricas, cheias de glicose. Está alta a taxa de glicose. O que vai acontecer agora? Vai estimular o pâncreas
a liberar a célula beta, que é a insulina. O que a insulina faz? Ela vai diminuir a taxa de açúcar, né, a taxa de glicose nas suas artérias, tá, no seu sistema circulatório, e vai fazer com que, ó, que o fígado absorva, né, a glicose e forme, né, o glicogênio, que é ele que vai nos dar energia. Então, ó, o que a insulina faz? Diminui a taxa de glicose, né, faz com que o fígado, né, ele vai levar essa glicose lá para o fígado armazenar em forma de glicogênio. Turma, mas não fica somente armazenado no fígado. Vai para onde também esse glicogênio? Ele vai para a nossa musculatura, tá? Ele vai para a nossa musculatura, para que você consiga, né, desempenhar essas atividades, correr, jogar bola, entre outras coisas, ok? Então, a insulina já fez seu efeito. Diminuiu a taxa de açúcar, armazenou no fígado, tá? Em forma de glicogênio. Então, baixou a taxa de açúcar. Ah, professor, o David, eu vou dar um exemplo do David. O David foi correr lá no aeroporto, só que o David não se alimentou. O que aconteceu com o David? Ele deu lá 3 voltas e começou a ficar tonto, começou a ficar fraco. O que aconteceu com o David? A taxa de glicose, né, tá baixa. E lembre-se, pessoal, qual é a função da glicose, do glicogênio? Ir para a mitocôndria para produzir energia, né, que você consiga desempenhar a atividade do dia a dia. Aí o David estava fraco, estava tonto. Aí o pai dele foi lá no aeroporto, comprou uma Coca-Cola de 2 litros. Toma, meu filho, toma toda essa Coca-Cola aí. Enche-se de açúcar, né? Que dá para tomar em 10 anos. Aí ele digeriu toda aquela Coca-Cola lá. O que vai acontecer agora? Né? Vai pegar a Coca-Cola, né? Através da insulina, diminuiu, produziu glicogênio lá no corpo dele. E agora, como a taxa está baixa, o que ele vai fazer, pessoal? O que precisa fazer quando a taxa de glicose estiver baixa, turma? O que vai acontecer? O pâncreas, ele vai ativar agora, ó, a célula alfa e ele inibe a insulina. Então, ele diminui a insulina para aumentar o glucagon. Qual é a função do glucagon? Ó? Pega a glicose, né, do fígado e da sua musculatura, né, e espalha, principalmente nas células, até na musculatura, caso não tenha lá, para que você consiga, né, ter energia e você consiga praticar a atividade física. Resumindo, né, falei aqui, tá de coisa. Resumindo, turma, quando você está com alta taxa de glicose, a insulina diminui, né, armazenando ela em forma de glicogênio no fígado e na sua musculatura. E quando você está com baixa taxa de glicose, o que acontece? O pâncreas, ele manda glucagon retirar do fígado o glicogênio, liberando em forma de glicose, para que haja produção de energia, tá? Glicose alta, insulina vai lá, diminui. Glicose baixa, glucagon vem e aumenta, tá? É por isso que algumas pessoas, né, que têm a diabetes, né, principalmente a diabetes tipo 1, o que acontece? Tem que fazer, né, aplicar praticamente todo dia glicose, né? A minha sogra, né, ela toma praticamente todo dia, né? A minha mulher aplica bem aqui na barriga dela, né, ou no braço todo dia glicose, né, para diminuir, ok? Então, qual é a taxa normal, professor? Ah, tá até 120, 130, tá? A professor, minha tá 200. Então, faça uma reeducação alimentar porque está muito alta a taxa de glicose. E já foi notificado, tá, pessoal, pelo Ministério da Saúde, que os adolescentes e os jovens, hoje no Brasil, estão, né, tendo diabetes por causa do seu hábito alimentar, né? Consumo de muito açúcar, né? Muito açúcar artificial, refrigerante, entre outras coisas. Tá? Então, ó, foco aqui, tá, galerinha? Vocês vão fazer lá, era para ser esse ano, né? Mas infelizmente por causa do Covid. Mas ano que vem vocês vão fazer como treineiro, né? O Enem. Espero que vocês tenham se inscrito, né? Para fazer. Pessoal, e o intestino, né? Aqui, ó, o delgado, ele é bastante grande, viu? Ele pode chegar, o delgado, tá? Ele pode chegar até 5 metros ou 6 metros num adulto, né? Tanto é que você, quando a gente estudou lá sobre
plateumintos, né, que tem a tênia pode chegar até 5 metros, né, que ela fica toda enrolada. Já o intestino grosso, turma, ele é bem pequeno, tá? Ele vai de 1 metro até 2 metros, até 2 metros num adulto, tá? O intestino grosso. Tanto é que quando você está cheio, você sente ele bem aqui, ó, um pouco em cima, né, do seu umbigo. Você comeu bastante e você não defecou ainda, você sente que você está inchado, né? Você sente a sua barriga dura, né? Você precisa defecar. E quais são as partes do intestino grosso? Eu tenho o seco, o cólon, o reto e o ânus. Qual é a principal função do intestino grosso? Absorção de água, tá? Ela retira a água, ok? E forma-se o final, né, do bolo fecal, o cocôzinho, né, as fezes, ok? E junto a ele você tem um apêndice. Qual a função do apêndice? Hoje em dia ele armazena algumas bactérias, tá? Que ajuda também no processo aqui de formação do bolo fecal, tá? E ela fica aqui, por exemplo, no intestino grosso. Mas hoje em dia, tá, turma, praticamente nenhuma função quase, tá? Ele é uma estrutura que atrofiou, perdeu a sua funcionalidade com o tempo. Cuidado, viu? Quando você come tomate, tira o carocinho, viu? Que o carocinho do tomate lá, a sua semente, ela cai, viu? E muito aqui no apêndice. Aí vai tufar e você vai para a faca, né? Fazer cirurgia. Ok? Professor, Foi? não foi no intestino que o Bolsonaro levou a facada? Foi. Beleza. Parece que pegou no intestino grosso dele, né? Aí, como no grosso tem formação de fezes, né? Caso não fosse feito, né, o processo cirúrgico lá, aquelas fezes ia contaminar tudinho. Então ia ter prejuízo, ele poderia vir a falecer, né? Então, por isso que foi feito, né, uma cirurgia de emergência, né? Tiveram que colocar aquela bolsa nele lá e tudo mais, né? Então, pegou, né, no intestino delgado dele e poderia ter prejuízo, né, caso extravasasse cocô, né, fezes para o celoma dele, né, para sua outra cavidade aqui interna. Ok? Aqui, ó, bate um print aí, se você está com o celular ou do computador, né, dessa parte aqui que ela é bem importante, ó, que é onde a gente encerra a aula de hoje. Tipo de moléculas, quem é que quebra e o que ela resulta. Amido, pessoal, eu tenho amilase, ok? Aonde acontece essa quebra do amido, por exemplo? Na sua boca, pela saliva e também pelo pâncreas, tá, pessoal? Então, acontece a quebra, ó, pela amilase, pelo pâncreas e também aqui na sua boca, tá? Através da saliva. E o que com o amido resulta? Glicose, né? Ativar lá na parte da insulina, do glucagon e produção de energia. Proteína, quem quebra a proteína? A enzima protease, né? E o que resulta? Aminoácidos, que é importantíssimo para a constituição celular, tecidual e estrutural do ser humano. Lipídio, quem quebra o lipídio? Lipases, formam os gliceróis e ácidos graxos, tá? E os açúcares, pessoal, eu tenho a sacarose. Quem quebra a sacarose? A sacarase. O que vai dar resultado? Glicose. Lactose, quem quebra ela? A lactase, que também dá resultado em glicose, né? Que é o açúcar do leite, né? Quem não produz a enzima lactase, né? Acaba tendo intolerância, né? E o que acontece, professor? Vômito, diarreia, até com sangue, ok? Então tem que tomar lá o Lactil, R$ 80 lá a, a, a cápsulazinha lá que dura uma semana. Frutose, a frutase, glicose, né? O açúcar aqui, né? A maltose dá resultado da maltase, né? A glicose. Quem malha aí, por exemplo, lá e toma whey protein, né? Tem proteína e também tem a maltose, né? É importante aqui para a constituição muscular, ok? Então, foi um pouquinho mais rápido, turma, porque eu já tinha explicado esse assunto para vocês, né? Então, eu fui nos principais pontos que podem ser cobrados aqui, né? Olha, a mesma coisa aqui, ó. Saliva, onde é produzida, na boca, né?
amilase salivar. Suco gástrico, estômago, onde atua? No estômago. O que ele tem? Pepsina, que é a protease, quebra a proteína. Suco entérico, intestino delgado. O que vai ter lá? A sacarase, a lactase e a maltase. Suco pancreático, tá? Pelo pâncreas, intestino delgado. Tipsina, também ação na protease. Amilase, né? Só que aqui é pancreática, atua, tá? No amido. E você tem as lipase, né? Que é para quebrar proteínas. Bile, quem produz? Fígado, intestino delgado. Quais são as enzimas? Não tem, que já é ela, tá? A função dela, degradar gordura, emulsificar. Beleza? Então, era isso que eu tinha falar. Vou mandar esse slide lá para vocês, tá? Falei até um pouco mais, eu queria até ir às 11h20, né? Até 14 minutos a mais. Beleza? Eu vou mandar lá no WhatsApp, tá? As páginas que são para fazer. Aí você pode estar postando de hoje até quinta-feira. Você vai ter uma semana para fazer essa atividade. Quinta-feira que vem, a gente já tem uma atividade valendo ponto, tá? Aí você o faça, ela vai ser em apostila. Beleza? Então, turma, era até aqui que eu tinha para falar com vocês, tá? Qualquer dúvida, mandem mensagem no WhatsApp. Beleza? Estão todos aí ou ligaram a câmera e foram dormir? Estamos todos aqui, professor. Lá no Eclipse não tem a opção para enviar, só tem a opção de aula mesmo, então tem que colocar lá isso lá no Eclipse. Eu vou colocar agora lá. Quando eu for postar o vídeo, eu vou colocar agora. Beleza? Fala, Gabriel Medeiros. Tá sumido, hein, cara? Fala, Emanuel. Quem eu não vi mais aqui? Fala, Hugo. Furou a bola ontem. Oi? Medeiros furou a bola ontem, inclusive, tá sumidaço. Acho que ele não tá aí. Ele foi dormir. Fala, Marcos. Oi. Não tem. Beleza? Aí, hoje eu não vou pedir foto, tá? Tem foto hoje. Mas engraçado, né? Que não tem... Deixa eu ver aqui. Cadê? Tem alguma menina? Só a Gesmine. Parabéns, hein, Gesmine? Sabe o que é engraçado? Eu já percebi que no segundo ano é mais os meninos que participam, né? Poucas meninas. No convênio é totalmente ao contrário, turma.